Turma, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão aqui, porque vocês vão realizar uma questão semelhante, tá? Considere este gráfico. Bom, esse gráfico aqui, ele vai mostrar os pontos A, B e C, tá? Então, A é uma solução, B é outra solução e C é uma outra solução, tá? Por via de regra, eu quero que vocês memorizem a seguinte regra. Memorizem bem isso aqui. Pontos acima da curva serão o quê? Sempre saturadas com corpo de fundo. Com corpo de fundo, tá? Então, memoriza bem isso aí. Pontos na curva. Pontos na curva vão ser simplesmente misturas saturadas, ou seja, já atingiram o limite, né, do coeficiente de solubilidade, tá bom? Agora, tá? Os pontos abaixo da curva serão soluções insaturadas, tá? Serão soluções. Perdão pela letra, mas eu tô segurando no meio da caneta para não atrapalhar. Soluções insaturadas. Eu quero que vocês percebam aqui que todas elas têm a mesma quantidade, tá? De soluto. Todas aqui estão tá vendo, ó? O A tá no 30, o B tá no 30 e o C tá no 30, tá? Prestem bastante atenção nisso. Daí o que nós vamos observar? A bendita da curva, que ela é importantíssima, né? Se eu for aqui, ó, o meu A, tá vendo? Para chegar ao meu pontinho A aqui. Quanto daria mais ou menos o meu A? Estaria entre, olha só, o meu A, eu passei o risco, ele estaria entre o meu 10 e o meu 20. Então, aproximadamente, o meu A aqui seria o quê? 15. Tá? 15. Então, a essa temperatura aqui, tá? A essa temperatura de 20 graus, o meu A, tá? Essa quantidade de soluto só dissolveria 15 gramas, tá? De soluto, tá? O meu solvente aqui, a essa temperatura, só dissolveria 15 gramas, tá? De soluto. Percebam que o A tá bem acima, certo? Se A está bem acima da capacidade do coeficiente de solubilidade a essa temperatura, eu posso dizer aqui, então, se ela está, de acordo com aquela regrinha que eu ensinei, ó, ponto acima da curva, saturada com corpo de fundo, tá vendo? Ela só poderia dissolver 15 gramas, mas ela tem 30 gramas a 20 graus em 100 ml de água. Então, aqui, olha só, ela ultrapassou a quantidade, então aqui sobrou 15. Tá sobrando 15 gramas. E se eu não aumentei a temperatura para dissolver, essas 15 gramas aqui vão estar como corpo de fundo, tá? Então, eu tenho como corpo de fundo as 15 gramas, certo? Então, ela é saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, certo? O ponto A. Agora, vamos fazer análise no B. O B, eu tenho 30, exatamente as 30 gramas, tá vendo que a minha curvinha tá aqui? Então, eu tenho exatamente as 30 gramas de NaCl, tá? Dissolvidos nas 100 gramas de água a 40 graus Celsius, tá? 40 graus Celsius, certo? E ela tá exatamente na curva. Se ela tá exatamente da curva que nem sobra, tá vendo?
O pontinho B tá bem aqui, ó, a quantidade do B. Nem sobra e nem falta. Ela está onde? No limite. Percebam o 30 aqui, ó. Olha só o 30. Tá no limite, correto? Se tá no limite, nós temos aqui o quê? Só saturada, não tem nada sobrando. Então, a gente vem para aquela regrinha que eu falei para vocês. Os pontos na curva são só o quê? Saturadas. Só atingiram o limite. Só saturadas, tá? Agora, vamos analisar se o C vai também bater com aquela regrinha que eu expliquei para vocês no começo, tá? Quando aparecer um gráfico assim para você analisar. Você vai observar o seguinte, o ponto C. Eu só tenho aqui as 30 gramas. Porém, a temperatura de C tá aqui mais ou menos, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui pra gente ver aqui. Se fosse o 60 aqui, né? Mas está a aproximadamente 55 graus Celsius. Então, a 55 graus Celsius poderia dissolver até 60 gramas. Tá vendo? O meu soluto, eu poderia, no 60, tá vendo? Não tem nem o número 60 aqui. Aqui é 50, passou muito, não foi? Olha só, 50. Então, a 55 graus Celsius, que é onde o C está, tá bom? A 55 graus Celsius, eu poderia dissolver 60 gramas do soluto, porém eu só tenho 30. Então, eu vou dizer, o que está abaixo da minha curva, vamos ver se vai bater de acordo com a regrinha. O que eu tenho aqui? Uma solução muito abaixo do que ela seria capaz de dissolver. Se está muito abaixo, ela é uma solução que é o quê, gente? Insaturada. Vamos ver a regrinha que eu expliquei para vocês? Se dá certo? Ó, pontos abaixo da curva, soluções insaturadas. Deu certinho. Eu mostrei para vocês as regrinhas. Pontos acima da curva são saturadas com corpo de fundo, né? Foi isso? O ponto acima da curva? Olha só, tava bem aqui a curva, o ponto tá acima. Então, eu tive aqui o quê? Saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, certo? Pontos na curva são saturadas, quer dizer, tá dentro do coeficiente de solubilidade. A 40 graus, eu sou capaz de dissolver 30 gramas em 100 gramas de água. 30 gramas de soluto, então saturada. E aqui eu tenho, olha só, a 55 graus, eu seria capaz de dissolver aproximadamente 60 gramas de soluto dentro de 100 gramas de água, tá? Então, percebam que ele tá bem abaixo da curva. Se ele tá abaixo da curva, é insaturada. Deu certinho, bateu certinho com a regrinha que eu ensinei a vocês, tá bom? Então, lembrando que quanto maior a temperatura, maior a capacidade de dissolver o soluto dentro do solvente, tá bom? Então, terminamos aqui a explicação para vocês poderem fazer a questão.